Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Olá, amigo produtor. Aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor. Enquanto a Copa rola lá na Rússia, o mercado do Brasil continua lento aí com relação a transporte, né? O nosso ministro Fux aí rolou para a semana que vem, pro dia 28, uma decisão, uma audiência pública sobre a questão dos fretes, né? Deveria só apenas dizer o seguinte: o mercado é aberto e negocia caso a caso, cada um com cada um, e vamos tocando o barco para frente. Enquanto isso, ele deixou nas mãos do setor do transporte com o setor industrial, agrícola, para fazer acordo sobre a tabela. Não existe como fazer acordo de tabela. Sempre a tabela vai acabar sendo desfavorável para algum lado do setor, porque temos diferenças gigantescas aí para transportar, principalmente na área dos grãos, né? Tem rodovias que são boas, rodovias que têm condições ruins, outras são péssimas, outras com estado de chão. Então não tem como fazer um padrão para tudo que é lugar aí, ou fazer uma tabela com milhares de opções de valores, né? O frete continua lento aí. Basicamente os negócios que têm fluído aí é com vendedores que têm transporte próprio, caminhões próprios aí que estão entregando, ou via trem aí nas regiões que tem o transporte ferroviário, e assim que está fluindo o movimento dos grãos. As notícias da semana foram boas aí, que as exportações da semana passada de soja ainda foram favoráveis aí, com 3 milhões e 200 mil toneladas na semana passada. Então isso é benéfico para o setor. O que temos nessa semana aí da soja é ainda o efeito Trump, né, com relação às novas medidas aí que ele tomou de taxar os chineses em 10% em mais de 200 bilhões de dólares em importações. Isso acabou trazendo aí reflexos negativos para todas as commodities, aí a soja caindo, e a semana vai fechando provavelmente com soja nos menores níveis aí em cerca de 2 anos. Mas para compensar um pouco esse quadro, o mercado interno tem mostrado poucas alterações em reais. Aí nos portos tem ficado muito estável, com os indicativos aí na faixa aí de 84, 85, 86 reais para as posições de agosto e setembro. Quase ninguém quer soja de junho e julho. O fator positivo é que, em função de toda essa briga aí, os prêmios brasileiros foram os melhores níveis da história, né? Chegamos aí a ter momentos de até 200 pontos positivos acima de Chicago. O mercado atual de prêmios varia de 150 a 190, talvez uma posição de 200 aí para as entregas mais longas e recebimentos mais longos, ou seja, prêmios de $1,50 a $2 acima de Chicago, compensando aí boa parte das perdas que a gente teve com o efeito Trump, né? A chicotada do Trump em cima dos chineses acabou doendo mais nos produtores americanos aí, que estão vendo a situação ficando preta pro lado deles aí, com as cotações abaixo de $9 em Chicago. É inviável a safra dos produtores americanos, né? Porque estão com prêmios de 50 a 70 positivos, e com os valores que está hoje fica pelo menos $1,50 abaixo do que é o custo básico de produção lá nos Estados Unidos. Então, mais cedo ou mais tarde, o Trump vai ter que sentar com os chineses, negociar para dar uma acomodação nesse quadro aí. O mercado da soja tem negociado alguns volumes, mas não são muitos, somente aqueles que precisam fazer fechamento e caixa agora nesse momento. O mercado do milho, como a gente já vinha comentando nos meses anteriores, ele está chegando a colheita da safrinha, e a pressão agora é de equilibrar os indicativos junto aos valores que estão dando nos portos. E nos portos hoje está de 37,5 a 38,5, que é o padrão aí que os compradores já estão falando dentro das indústrias do sul e sudeste do Brasil, para essa faixa de 37 a 39, R$40, 41 no máximo, é os indicativos dos compradores. Houve uma queda de 10% aí dos indicativos do milho nesses primeiros 21 dias de junho. Mas o mercado assim mesmo está muito favorável, né? Porque está pelo menos R$10 a mais do que estava um ano atrás. A gente olhando nos portos está R$11 acima do que estava um ano atrás. Então o mercado melhorou perante o ano passado, só que está um pouco abaixo do que estava um mês atrás. Então
essa condição e não mostra fôlego para reação de curto prazo, em função que Chicago também está pressionado para baixo e a gente não teve uma reação tão forte nos prêmios do milho como tivemos na soja. O mercado de milho vai caminhando para entrar no período de pico de colheita e nós vamos ter mais pressão aí de oferta nos próximos dias. Também dependendo aí da definição dos fretes, né? Acabar com essa tabela dos fretes para viabilizar o transporte do milho dos estados do centro-oeste para o sul, para as regiões industriais brasileiras. Com relação ao nosso amigo arroz, que vinha aí já de 2 anos de baixa, agora começou a reagir. Então vai fechando a semana já com indicativos de alta aí, já tem negócio na faixa de 40, 39, 41, 42 para produto de melhor qualidade, o nobre gaúcho, indicativos de até R$45 aí do produto nobre aí com a indústria pagando com prazo, níveis de 43, 44 na exportação do Porto Rio Grande com chance de pagar melhor, ou seja, os patamares melhoraram, saíram daquela faixa de 34 a 36 e agora estão na faixa dos 40 e caminhando para crescer um pouco mais, tem fôlego para ir um pouco acima. Então isso acaba beneficiando aí o mercado do arroz aqui dos estados do sul e deve pressionar também o arroz do centro-oeste e norte do Brasil. A demanda segue forte no varejo, a gente tem visto aí grandes promoções ainda milagrosas, com arroz abaixo de R$9, abaixo de R$8 o pacote nas gôndolas, mas que deve desaparecer nos próximos dias, porque nesses patamares a indústria não consegue repor o casca e nem pagar só o casca, só com o valor que está faturando com o fardo. A gente vendendo o fardo a R$42, R$43, se o casca já está nesse patamar aí por 50 quilos, então não tem condições da indústria bancar esses valores e a tendência é nós vermos aí arroz no varejo de 11 a 23, R$24 o pacote, que daí dá dentro dos níveis de custo das indústrias. Então nos próximos dias a gente vai ver atualização também no varejo, que vai dando fôlego para o mercado do casca, para estimular o produtor a pensar já na safra nova, né? Porque nos valores que vinham aí de 34 a 35 era inviável plantar a nova safra. Agora nessa faixa de 40 acima já o mercado se viabiliza aí para a safra nova e já traz um otimismo aí ao setor arrozeiro, que veio com 2 anos de baixa e agora começa a dar sinais de reação. O setor arrozeiro também vai para exportação, hoje já se aponta aí para mais de 1,5 milhão de toneladas devendo ser exportada nesse ano de arroz aí, que vai dando um novo ritmo no sistema de comercialização do arroz aí, tirando o produtor um pouco do mercado interno e indo para o mercado internacional, que vai trazendo o arroz brasileiro para padrões de preços internacionais. Mercado feijão segue com calmaria, boa demanda de varejo, os empacotadores ainda mantendo de 120 a 140 o saco do carioca, começando a aparecer alguma oferta de feijão preto aí da Argentina, mas os valores chegando aí a níveis acima dos nacionais, ainda com pouca internalização e dificuldade para trazer em função do dólar em alta, que vai fazer com que esse feijão chegue acima de R$180 a saca. Então, por enquanto, dificuldade para trazer o produto importado e vai dando fôlego para o nacional, que está tendo boa demanda e provavelmente no segundo semestre vai ter uma pressão positiva e favorável. O que a gente está notando de outro segmento aí, que é o segmento do trigo, que está no fechamento de plantio do sul, é que o setor do moinho está começando a aparecer para comprar futuro, fato que não fazia antes. O setor de moinho está temendo aí o trigo importado, o dólar em alta, o trigo no mercado internacional, mesmo com essa queda dos últimos dias, ele ainda está em alta e favorável em função da quebra da safra da Europa e dos Estados Unidos. Então vamos ter um ano pela frente de mercado firme de trigo e nos patamares de dólar que está andando aí, os moinhos vão pagar aí mais de 900 a R$1.000 ou acima ainda por tonelada do trigo importado. Então isso dá fôlego para os moinhos entrarem comprando safra nova antecipada, buscando aí ser protegido de abastecimento. Então o fato que precisava acontecer está começando a aparecer, moinho fazendo mercado futuro interno para viabilizar aí o abastecimento dele aí, porque ele sabe que vai pagar caro pelo trigo importado aí nos próximos meses. É isso aí, amigo produtor, aqui foi o Brandalize no Minuto do Produtor. Um grande abraço a todos e até o próximo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só?